Quem é o novo chefe de futebol do São Paulo que ajudou na Revolução Tricolor nas duas últimas partidas? Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e conta também sobre a proposta milionária do Vasco para a renovação do contrato do Ryan. Preciso te atualizar ainda sobre Carlos Miguel, que deixou excelente impressão na partida em Caxias do Sul. Para completar, Memphis Depay respondendo se fica no Corinthians, quanto o Flamengo gastou com seus reforços na temporada de 2025, tem as últimas de Cruzeiro, Atlético, Mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O palpitão do Nicola tem dado muito certo. Nesse domingo, mais uma sugestão que bateu. Semana foi perto da perfeição. Nessa segunda-feira, bem poucos jogos. Confesso que o desafio está bem maior, mas consegui uma dupla com as seguintes partidas. Os dois jogos da Liga dos Campeões da Ásia. Preciso da vitória do Tractor contra o Tabriz e preciso da vitória do Al Hilal fora de casa contra o Al Garrafa. Se essa combinação bater, a gente consegue uma odd de 2. Para você participar é super simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente esse bilhete com os dois jogos que eu estou citando já aparece prontinho para você fazer a sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Palmeiras vai terminar o Brasileirão pelo 8º ano seguido à frente do Corinthians. O Timão que venceu foi a 42 pontos, mas não alcança mais o Palmeiras com 65 pontos. Vou repetir, 8 anos seguidos em que o Palmeiras termina o Campeonato Brasileiro à frente do seu rival. Já o Botafogo está de olho no zagueiro Riquelme, de apenas 18 anos de idade, atleta que pertence ao Sport. A ideia do Botafogo era utilizar uma dívida que o Sport tem para com o clube carioca para que o negócio fosse feito. O problema é que o Sport pede 15 milhões de reais para a venda do seu defensor. Everton Ribeiro voltou aos gramados desse domingo na vitória por 2-1 do Bahia contra o Red Bull Bragantino, vitória de virada com direito a gol nos acréscimos. Vale a lembrança de que o Everton havia retirado um câncer de tireoide. Quero contar também que o Cruzeiro liberou o Marlon para jogar pelo Grêmio no confronto entre os dois times. Cruzeiro e Grêmio se enfrentam nesse meio de semana em Porto Alegre. Vale a lembrança de que o Marlon pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Grêmio, mas como já bateu todas as metas e será comprado, o Grêmio pediu e o Cruzeiro aceitou a liberação do atleta. Quero falar também sobre o Santos. Presidente Marcelo Teixeira descartou a demissão de Juan Pablo Vojvoda. Havia essa especulação depois de um empate 1-1 contra o Fortaleza no sábado na Vila Belmiro. O presidente do Santos assegurou que o Vojvoda fica até o fim da temporada e participa do planejamento para 2026. A saideira do giro de notícias, Carlo Ancelotti convoca nessa segunda-feira a seleção brasileira para 2 amistosos da data FIFA de novembro. Jogos contra Senegal no dia 15 na Inglaterra e Tunísia no dia 18 na França. Quem você levaria para a seleção brasileira? Usa o espaço para comentário e já deixa registrada a sua opinião, beleza? Descobri quanto o Cruzeiro vai faturar com um novo contrato com a CIMED, patrocinadora do Cruzeiro desde 2022. Importante registrar que lá atrás, quando o Ronaldo Fenômeno era o dono da SAF do Cruzeiro, o acordo entre as partes era apenas pelo externo, que é um patrocínio pequeno que fica acima do patrocinador master. No último sábado, na vitória contra o Vitória, o Cruzeiro estreou a CIMED também nos omoplatas, ou seja, agora a farmacêutica aparece em 3 espaços no uniforme cruzeirense. Samuel Venâncio, jornalista que cobre o Cruzeiro, contou que o reajuste havia sido de 230%. Fui pesquisar então quanto o Cruzeiro faturava no primeiro contrato fechado lá atrás. 5 milhões de reais por ano. Com 230% de reajuste, dá para dizer que o novo patrocínio do Cruzeiro vale 16 milhões e meio de reais por ano. Cifras interessantes que ajudam a pagar praticamente um mês da folha salarial cruzeirense. Importante registrar também que a CIMED é patrocinadora do Palmeiras e pelo omoplata alviverde ela desembolsa 20 milhões de reais por temporada. Só para completar, João Adib, dono da CIMED, é hoje dono de uma fortuna estimada em 5 bilhões de reais.
Para completar o noticiário do Cruzeiro, contar que Japa reapareceu no time no confronto contra o Vitória. Ele não jogava desde janeiro, quando sofreu uma lesão grave no tendão da coxa esquerda. Chegou a participar de um amistoso na pré-temporada ou na intertemporada contra o Banfield em julho, mas em jogos oficiais foi a primeira aparição dele sob o comando de Leonardo Jardim. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo enfrentou vários adversários no 0x0 contra o Internacional nesse domingo em Porto Alegre. O principal deles, a arbitragem horrorosa, que expulsou o Vitor Hugo aos 14 minutos do primeiro tempo. Todas as decisões do VAR também contrárias ao Atlético. Mas queria chamar a atenção para um outro ponto. O Internacional em crise e precisando sair da zona próxima ao rebaixamento, decidiu praticar o ingresso mais barato do Campeonato Brasileiro. O ticket médio nesse domingo foi de R$ 10,23 para cada ingresso. Público pagante de 29.945 torcedores por uma arrecadação de R$ 306 mil. Fui pesquisar sobre a média praticada de ingressos por cada um dos 20 clubes da Série A e aquele que tem o ingresso mais barato é o Ceará, com R$ 21 de média de ingresso. O Galo aparece em décimo, ou seja, com o décimo ingresso mais barato da Série A com R$ 53 e o rival dele, o Cruzeiro, é o sétimo colocado, R$ 61. Você deve estar curioso para saber quais são os clubes que praticam os ingressos mais caros, certo? Vasco ocupa a primeira colocação, R$ 77 de média de ingresso. O Palmeiras e o Flamengo dividem a segunda colocação com R$ 72 cada. Bora falar agora sobre o Flamengo, quanto o rubro-negro gastou com todos os seus reforços nessa temporada. Uma demonstração financeira do Flamengo, referente aos 3 primeiros trimestres do ano, respondeu a essa pergunta. E dá para dizer que todas as contratações foram bem salgadas. Samuel Lino, o mais caro da história do Flamengo, custou R$ 195 milhões. Foram 183 milhões pelos direitos econômicos junto ao Atlético de Madrid e mais 12 milhões de reais de intermediação. Carrascal foi comprado por 107 milhões de reais, 94 milhões com direitos econômicos e 13 milhões de reais de intermediação. Mesmo sendo bem mais barato do que o Samuel Lino, o Carrascal teve uma intermediação mais cara. E Emerson Royal, 78 milhões e 600 mil reais por um lateral. Foram 71 milhões de reais, 71 milhões e meio de reais com a aquisição do atleta e mais 7 milhões e 100 mil de comissão. Juninho, o primeiro dos reforços da era Flamengo sob o comando do BAP e do Boto, havia custado 40 milhões de reais, 37 milhões com direitos de transferência e mais 3 milhões de comissão. Para completar, Jorginho, Danilo e Saul, todos chegaram de graça. Os números do Saul não constam nesse boletim informativo do Flamengo. Já o Jorginho vai receber 23 milhões e 800 mil reais entre luvas e intermediação, enquanto o Danilo teve direito a 16 milhões e 800 mil reais entre luvas e intermediação. Para completar, as renovações de Pulgar e Varela também custaram caro. Pulgar recebeu de luvas 19 milhões e 300 mil, o Varela 13 milhões de reais. Hora de falar sobre o Corinthians, para contar que Memphis Depay foi perguntado, depois de marcar um gol na vitória por 2-0 contra o Grêmio, se ele fica no Corinthians para a próxima temporada. E dá para dizer que o holandês saiu pela tangente, dá uma olhada na resposta, abre aspas, não é hora de responder a essa pergunta. E eu me sinto bem, estou focado na Copa do Brasil e no Brasileirão para terminar o ano bem. Tem muitos jogos ainda, então vamos falar sobre isso em outro momento, mas quero alcançar grandes coisas e para esse clube conquistar precisa mudar algumas coisas que só as pessoas que estão aqui sabem do que se trata, fecha aspas. Contei para vocês que o Memphis não tem planos de deixar o Brasil antes do fim do contrato. Seu vínculo no Timão se encerra em junho do ano que vem. Ele, inclusive, está buscando uma casa para morar. Ele fica, desde que chegou, num hotel 5 estrelas, numa cobertura triplex considerada uma das melhores do mundo. Mas, nos últimos dias, ele andou procurando casas. E uma das casas que ele gostou custa 500 mil reais por mês, somente de aluguel. Detalhe é que o hotel onde ele fica custa 700 mil mensais. Ah, só para completar, registrar também que Memphis, depois de marcar gol contra o Grêmio de pênalti, quebrou um jejum de 3 meses sem balançar as redes com a camisa alvinegra. Seu último gol havia sido em 30 de junho, confronto contra o Palmeiras, oitavas de final da Copa do Brasil.
terceira vitória consecutiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro, algo que ainda não havia ocorrido nessa temporada. O final de semana só não foi melhor porque o São Paulo venceu, se mantendo à frente do Timão. Já o Grêmio acabou por se mostrar ainda mais freguês do Corinthians. São 14 jogos sem vitória contra o Corinthians, com 4 derrotas e 10 empates. Saideira sobre o Timão, os empresários de Fabrício Angeleri estão em São Paulo e nessa semana se reúnem com representantes do Corinthians para tentar fechar a renovação do contrato do atleta. O lateral esquerdo tem vínculo com o Corinthians somente até 31 de dezembro. Bora falar sobre o Palmeiras. Carlos Miguel fez sua grande partida com a camisa alviverde. E olha que o Carlos Miguel já havia deixado ótima impressão no 0x0 contra o Cruzeiro, uma rodada atrás no Campeonato Brasileiro. Bora falar um pouquinho sobre o Carlos Miguel. Ele chega ao custo de 6 milhões de euros, reforço mais caro da história do Palmeiras para o gol. E o início é bem pouco promissor. Foram 6 gols sofridos em 2 partidas. 3x0 para a LDU e 3x2 para o Flamengo. Mas nos últimos 3 jogos já são 3 partidas sem tomar gol. 0x0 contra o Cruzeiro, em que ele foi bem, o 4x0 contra a LDU, em que ele praticamente não pegou na bola, e o 2x0 contra o Juventude em Caxias do Sul, na noite desse domingo, em que o jogador teve enorme destaque. O Carlos Miguel fez 10 defesas. De acordo com o site de estatísticas, desde 2012 que um goleiro do Palmeiras não fazia 10 defesas numa única partida. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, quantas dessas 10 defesas foram difíceis? Pelo menos 4, especialmente na reta final da partida, com o jogo já mais ou menos garantido. Juventude se lançou ao ataque e o Carlos Miguel saiu fazendo grandes defesas. Com esses 3 jogos sem tomar gol, ele mudou a sua perspectiva em relação ao torcedor alviverde, que já passou a elogiar o ex-goleiro do Corinthians. Tinha toda aquela polêmica, porque ele havia sido flagrado, ainda enquanto atleta do Corinthians, cantando uma musiquinha provocando o Palmeiras. Isso parece ter sido superado. E se o Everton não estiver à disposição para a partida final da Libertadores da América no dia 29 de novembro, a tendência é que Carlos Miguel entre sem causar qualquer preocupação no torcedor alviverde. Ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentário. Quem é melhor, Carlos Miguel ou Everton? Eu tô curioso para saber a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Ryan. O craque do Vasco já tem em mãos uma proposta para ter salário milionário com a camisa Cruz Maltina. O presidente Pedrinho, na sugestão de prorrogação do contrato, ofereceu um salário de R$1 milhão por mês, num contrato de 5 temporadas, informação divulgada pelo Pedrosa, setorista do Cruz Maltino. Importante registrar que o contrato atual se encerra em dezembro de 2026, e hoje o Ryan ganha na casa dos R$500 mil por mês. O Vasco tenta convencer o Ryan de que ele não pode aceitar qualquer proposta da Europa, sob o risco, inclusive, de colocar em xeque a possibilidade dele disputar a próxima Copa do Mundo. O raciocínio é mais ou menos esse. Ryan, se você for, por exemplo, em janeiro, para uma Inter de Milão da vida e tiver dificuldade nos 6 primeiros meses de adaptação por lá, é possível que, se você tivesse alguma chance de disputar na Copa de 2026, que esse fato de ser reserva na Inter tiraria qualquer possibilidade. Então o Vasco vai trabalhar para que o Ryan fique, no mínimo, até a Copa do Mundo de 2026. Mas o presidente Pedrinho sonha com a permanência do atleta por mais tempo. Ryan tem jogado muita bola. Nem foi tão bem na derrota por 3x0 contra o São Paulo, mas faz a melhor temporada da sua carreira e, de acordo com o Fernando Diniz, é um dos principais atacantes brasileiros do mundo. Você concorda ou te parece exagerado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Hora de falar sobre o São Paulo, que mudou da água para o vinho em apenas 2 jogos. Coincidência ou não, período em que o tricolor passou a ter um novo homem forte do futebol. Eu me refiro a Márcio Carlo Magno, que é superintendente do São Paulo, mas cuidava de outras áreas, como, por exemplo, a criação de um fundo, o FIDIC, que já garantiu mais de R$150 milhões ao clube. O Márcio também já havia trabalhado bem nas categorias de base, causando uma grande revolução na forma de tocar o departamento de futebol em Cotia. Agora o Márcio Carlo Magno, que é o principal candidato à presidência do Júlio Casares para 2026, foi incumbido de tocar o departamento de futebol profissional. Confesso que achei a decisão polêmica e preocupante, até porque havia um enorme risco de o Márcio não conseguir fazer com que o São Paulo voltasse a jogar bem, fase do tricolor horrorosa, e isso queimasse seu filme para a eleição em 2026. Mas não foi o que aconteceu. Tricolor, que vinha de 6 derrotas em 7 partidas, estreou
sob o comando do Márcio Carlos Magno, com vitória boa e consistente por 2-0 contra o Bahia. O segundo jogo, outra pedreira, contra o Vasco em São Januário. Vasco que vinha de 4 vitórias consecutivas, melhor campanha do retorno do brasileiro. E o São Paulo com um bom jogo, de muita competitividade, se defendendo bem e saindo para contra-ataques, voltou de São Januário com vitória por 2-0. O Lucas Moura abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo em pênalti. O Luiz Gustavo, que havia entrado na etapa final, fez o gol do 2-0, resultado que mantém o São Paulo vivíssimo na briga por vaga em Libertadores. O tricolor ultrapassou o Vasco e pulou para a 8ª colocação com 44 pontos. O Fluminense tem 47 e o Botafogo 48. Esses são os últimos times que iriam para a Libertadores se a competição terminasse hoje. Vale a lembrança de que o G7 vai para a Libertadores, mas ainda há a possibilidade de classificação do G8 se um time da Copa do Brasil que for campeão estiver entre os primeiros colocados. Só para completar, em relação ao São Paulo, o tricolor não ganhava do Vasco em São Januário desde 2013. Eram 12 anos de jejum. Vitória super importante de um São Paulo mais competitivo e que briga mais. Nicola, mas o que o Márcio Carlos Magno fez nesse período para que o São Paulo pudesse mudar da água para o vinho? Foram principalmente 2 grandes mudanças. A primeira delas, ele quitou um mês dos direitos de imagem atrasados e prometeu fazer a quitação do segundo mês nos próximos dias. A partir daí, com o dinheiro em caixa, ele passou a cobrar muito mais da comissão técnica, da diretoria e dos jogadores. A ordem hoje é de um São Paulo com mais cobrança, com mais profissionalismo, todo mundo precisando entregar um pouco mais, e na prática já deu para perceber uma grande mudança. Ou você discorda, já usa o espaço para comentar, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau!